O Padom do futuro aqui pedindo pra vocês, tá? Após vocês terminarem de ver essa aula, se vocês curtiram, mandem lá no canal Relatos VIPs. Se vocês acharam legal, se vocês aprenderam alguma coisa. Se vocês não curtiram, mandem no canal de sugestões ou abram um ticket no canal de suporte para falar o que vocês não gostaram, seja a qualidade, o áudio ou o conteúdo da aula, tá bom? A opinião de vocês importa muito, tá? E vai ajudar com que eu melhore nos conteúdos para vocês. Fechou? Agora fiquem com a aula e um big beijo. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bora lá, que hoje é uma aulinha tranquilinha, mas que vai te ajudar bastante sobre suportes e resistência. O que caralhos é suporte e resistência? Basicamente, tá? A resistência é um lugar onde o preço tem uma dificuldade de passar, ou seja, porque tem uma força vendedora muito grande naquele valor. E o suporte, né, geralmente abaixa a resistência e volta, tá? E o suporte é basicamente a mesma coisa, mas é uma região onde o preço tem uma dificuldade de passar para baixo, certo? Porque ele tem um limite de compra, né, um volume de compra muito grande naquele valor. Geralmente, quando é um suporte forte, o ativo bate e sobe, tá? Então vamos lá, como é que a gente pode achar suporte e resistência, tá? A gente está aqui no gráfico de 4 horas da Storage e como eu disse, suporte e resistência, uma faixa de valor onde a cripto bate bastante, tá? Então já vamos finalizar o primeiro aqui, tá? A dicasinha, eu vou passar duas dicas legais para vocês agora que eu uso e facilitam. Linha horizontal, tá? Por quê? Porque ela sinaliza o gráfico inteiro. Então você consegue ter uma ideia se antigamente aquilo lá era o suporte, era uma resistência e o ativo já sofreu nela. Podemos ver aqui, ó, coloquei verde, deixa eu deixar preto, porque né, tá verde porque eu tava montando o trade ao vivo com vocês. Podemos ver aqui, ó, no dia 29 de setembro de 2021, aqui nesse período, que o ativo aqui, ó, olha aqui, ele fez esse toque nessa resistência. A gente pode ver tanto aqui no lado quanto aqui. Ele tocou nesse suporte, pode ver que depois disso ele, porra, subiu para um caralho, tá? Aqui no dia desse ano aqui em janeiro, no mês de janeiro, a gente também tá fez um toque, a gente ficou um pouquinho mais de tempo preso, teve bastante força vendedora aqui. A gente pode ver, ó, caímos um pouquinho, mas ainda assim foi uma resistência forte, porque a gente conseguiu se manter nela, a gente não foi muito abaixo, tá? Então foi uma resistência, não, foi um suporte forte, desculpa. E novamente depois subiu para um caralho, tá? E a gente pode ver que aqui depois, tá? Foi um suporte até que forte, porque o ativo conseguiu romper, tá? Fez uma tendência de pivô de baixo, mas não se concretizou, ele voltou a subir. E novamente aqui mais tarde, tá? Ele se mostrou como um suporte forte, tá? Olha aqui. De novo aqui, ó, ele tocou nessa faixa de preço, ficou nessa faixa de preço e vai subir. Aqui a Storage, de novo, aqui na frente fez a mesma coisa, tocou e subiu. Aqui novamente tocou e subiu. A gente está nesse mesmo momento aqui, nessa mesma faixa de preço da Storage. Isso não significa que ela vai subir e que vai de lua. A gente pode ver aqui, ó, nessa região aqui, se manteve aqui nessa faixa. Aqui ela também fez o rompimento, mas ela se manteve e depois caiu pra caralho. Então isso não significa que porque ela está aqui no suporte forte que não vai romper. Tá, resistência. Basicamente a mesma coisa, é uma região, uma faixa de preço onde o ativo tem uma dificuldade para subir. A gente pode ver aqui, ó, exatamente aqui a gente tem uma resistência, tá? Deixa eu encaixar ela aqui mais direitinho. Aqui a gente tem uma resistência que depois se tornou um breve suporte. Então a gente pode ver que aqui nessa faixa de preço aqui dos 1,96, aqui ele teve uma dificuldade para romper, não teve liquidez suficiente, fez apenas um pivô. Aqui novamente ele rompeu, não teve força para continuar subindo, fez apenas esse pivôzão grande aqui e já caiu. Momentos seguintes, aqui ele rompeu, teve que descer, padrão de pivô de alta. Então subiu, desceu, subiu. Aqui a gente pode ver que aqui, ó, a gente tinha uma resistência, fez um padrão de pivô de alta. Novamente, deixa eu mudar essa cor aqui, ó, desse desenho aqui para azul. A gente pode ver, ó, um pivô de alta. O que é um pivô de alta? É quando o ativo sobe, bate numa resistência, desce para acumular liquidez e novamente sobe já rompendo para um caralho. A gente pode ver que o rompimento foi top porque essa vela aqui está bem fina, então já subiu muito.
Então isso aqui seria um padrão de pivô de alta, é muito legal a gente estudar esse padrão de pivô de alta também junto com resistências. Geralmente o ativo sobe, fica numa determinada faixa de preço. A gente pode ver que a gente ficou nessa faixa de preço aqui, ó, tá? Mudar para verde aqui de novo. A gente ficou nessa faixa de preço, mas depois a gente já rompeu. O ativo desceu para acumular liquidez. A gente pode ver que aqui, ó, ele desceu, seguiu essa descida e depois subiu. Teve uma dificuldade aqui, né? Mas já subiu, tá? Então, legal ver isso também. E uma diquinha extra, só mostrando aqui, né? Finalizando aqui, pode ver aqui de novo nesse suporte aqui, ó. Depois a storage caiu, ela teve dificuldade para romper aqui. Aqui novamente, o que é isso aqui, ó? Subiu, desceu, subiu. Padrãozinho de pivô de alta, basicamente nessa resistência aqui, tá? Onde ela já rompeu, você pode ver que aqui onde essa resistência ela ficou com um pouquinho mais de volume e demorou um pouquinho mais para ela passar. Então sim, também é legal a gente ver isso, estudar essa parte de resistência como pivô de alta. O que é um pivô de alta? Basicamente onde o ativo sobe, ele fica numa faixa de preço, ele cai para acumular liquidez e depois ele sobe novamente, rompendo aquela faixa de preço anterior da qual ele ficou presa. Então é legal de você aprender isso também. E aqui novamente, a última vez ele rompeu essa última resistência, caiu novamente depois do pivô de alta. A gente pode ver que ela fez o pivô de alta, subiu e rompeu, usou como suporte, o que é totalmente normal, a gente ter resistências que se transformam em suporte, ou suporte que se transforma em resistência, e aqui novamente ele sofreu para romper, fez o rompimento, não se segurou e caiu para um caralho. E a última dica aqui desse vídeo de suporte e resistência é quando o suporte for fraco, tá? Ou a resistência, como que a gente vai saber isso? É quando o ativo sobe com uma facilidade, tá? Então a gente pode ver que esse suporte aqui de baixo, por ter bastante faixas de valores, é um suporte forte. Então geralmente eu deixo a linha grossa, para eu ter uma ideia, tá bom? Quando ele é fraco, não achei nenhum fraco aqui, mas quando ele for fraco, tá? Vamos pegar esse aqui como exemplo, eu deixo ele mais fino, tá? Eu deixo ele em 2px, apenas por uma questão de eu saber, para ficar mais fácil quando a gente vai fazendo uma análise. Porque vamos supor que eu sinalizei esse suporte aqui, tá? Nessa época aqui. E agora eu consigo ver ele, que ele está grosso, ou seja, naquela época ele era forte, então ele ainda pode ser forte hoje em dia e está se mantendo forte. Então é um exemplo que é legal da gente aplicar e manter, tá bom? Então é isso, uma aulinha rápida aí para vocês sobre como é o suporte. A estratégiazinha de pivô de alta também é super inteligente, tá? Que eu uso e dá lucro. Então aprendam essa pivô de alta, né? Igual eu disse, é basicamente o preço sobe, tá? Ele bate numa faixa de preço, desce e sobe novamente. Então vamos supor que aqui essa subida 100%, ele cai como basicamente 50% do que ele subiu e depois sobe rompendo a faixa de preço anterior da qual o ativo tinha ficado preso, certo? Então é isso, minha gente. Um beijão na boca de vocês. Na boca não, vai que alguém namora, eu também namoro. Então um beijão na bochecha de vocês. Se cuidem, até a próxima aula. Valeu! Isso é tudo, pessoal.